Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 27 de abril, segundo domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da Misericórdia. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 20 de São João, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos celebrando este segundo domingo da Páscoa, conhecido também como o Domingo da Misericórdia. Foi um desejo manifestado pelo próprio Cristo ressuscitado, que no finalzinho do século XIX apareceu para uma santa da Polônia, chamada Santa Faustina, uma jovem religiosa, e Jesus manifestou a ela o desejo de que o domingo seguinte ao da Páscoa fosse instituído uma festa em honra da sua misericórdia. E ele mesmo vai falar o porquê desta festa. A humanidade só encontrará paz se voltar para a minha misericórdia. No evangelho que nós escutamos, os discípulos estavam trancados, dominados pelo medo, estavam perturbados pelos acontecimentos recentes a respeito da morte do seu Senhor. Certamente alimentavam sentimentos de culpa por terem abandonado o Mestre em sua paixão. Jesus aparece inesperadamente no meio dos discípulos, passando pelas portas fechadas e soprando sobre eles, dizendo: "Recebei o Espírito Santo." Sem dúvida, o maior fruto da ressurreição do Senhor, da sua Páscoa, foi o dom do Espírito Santo. Para que serve o Espírito Santo? Qual a finalidade deste dom?
que na verdade é muito mais do que o dom, é a própria terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ora, serve para dissipar o medo, transformando covardes em mártires. Serve para serenar a agitação dos corações e trazer de volta a paz. Serve para diluir a culpa e reavivar a confiança na misericórdia do Senhor. Mas serve, sobretudo, e aqui está a novidade deste sopro sobre os apóstolos, para pôr nas mãos da igreja uma notável faculdade, até então exclusiva do próprio Deus, o poder de perdoar pecados. Daí em diante, este poder é confiado aos homens, gerido e ministrado pela Igreja de Jesus. É importante notar que a iniciativa não partiu dos homens. Não são os apóstolos que fazem tal pedido ao Senhor. Daí a impropriedade de quem afirma que a confissão dos pecados é uma invenção dos padres, é uma invenção da Igreja Católica. Ao contrário, é um dom maravilhoso de Deus, que incumbe a Igreja de ser o canal da misericórdia divina junto aos pecadores. Desde os primeiros momentos, a Igreja nascente, cheia do Espírito Santo, passa a exercer este ministério na pessoa dos sacerdotes. É o que se vê nas palavras de São Tiago em sua carta: confessai os vossos pecados uns aos outros e rezai uns pelos outros a fim de serdes curados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Assim, não tem nenhum fundamento a atitude de quem diz que confessa seus pecados diretamente a Deus, quando o próprio Senhor quis a igreja como mediadora do seu perdão. O catecismo da Igreja Católica nos ensina dizendo: conferindo aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor também lhes dá autoridade de reconciliar os pecadores com a igreja. Esta dimensão eclesial de sua tarefa exprime-se principalmente na solene palavra de Cristo a Simão Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículo 19. Queridos irmãos e irmãs, celebrando o domingo da Divina Misericórdia, este domingo querido pelo próprio Cristo ressuscitado, o que é que Deus ainda pode oferecer para a salvação dos pecadores, a não ser a sua misericórdia? Ele já nos deu seu próprio Filho, o Cristo crucificado e ressuscitado, e mesmo assim o mundo ainda continua descrente. Mesmo assim, essa humanidade pecadora ainda continua distante de Deus. E agora, o que é que Deus ainda pode nos oferecer para a nossa salvação, para a salvação deste mundo? A sua divina misericórdia. Sim, a misericórdia que jorra do coração aberto de Jesus é a última tábua de salvação que Deus oferece para esta humanidade. O próprio Cristo, falando ao diário de Santa Faustina, vai dizer que quis instituir na igreja o domingo da misericórdia para que nenhum pecador tenha medo de se aproximar do seu coração misericordioso e assim possam serem lavados de seus pecados e receberem a vida nova que o Cristo ressuscitado conquistou para todos. Deus nos oferece a sua misericórdia para nos lavar de nossos pecados, para nos perdoar e nos dar o dom da paz que vem do ressuscitado.
Somente consciências que estão reconciliadas com Deus e com a Igreja, através do perdão que o próprio Cristo lhes oferece, terão a paz dentro de si mesmos. Somente as consciências que estiverem reconciliadas com Deus, através do sacramento da confissão, experimentando a misericórdia do Senhor, experimentarão também a verdadeira paz que vem do ressuscitado. Há quanto tempo, hein? Eu não busco o perdão de meus pecados no sacramento da confissão? E será que eu confio mesmo na misericórdia do Senhor? Porém, devo confiar na misericórdia do Senhor para me arrepender verdadeiramente dos meus pecados e aceitar a vida nova que Cristo quer nos conceder. Seria abusar da misericórdia de Deus eu querer a sua misericórdia, mas não querer mudar de vida. Eu querer o perdão dos pecados que Deus me oferece e, ao mesmo tempo, eu não desejo romper definitivamente com o pecado? Eis a última tábua de salvação que Deus nos oferece na pessoa do Cristo, que o Pai nos oferece em seu Filho amado, a sua inesgotável misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo da Divina Misericórdia para você e para a sua família.